Todo domingo, o Papo Dinâmico entrevista os candidatos ao governo de Goiás. Hoje vamos conhecer as propostas do candidato Ronaldo Caiado, do União Brasil, e também do Major Vitor Hugo, do Partido Liberal. O Papo Dinâmico está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Todo domingo, 22 horas, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje vamos entrevistar mais um candidato ao governo de Goiás, desta vez o candidato Ronaldo Caiado, que está aqui presente. Muito obrigado pela presença, governador, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico, muito boa noite. E o seu tempo começa agora, 25 minutos. Muito obrigado. Boa noite, professor Daniel, a todos os telespectadores, internautas aí do programa Papo Legal e junto à PUC TV. Ok, então, de um modo geral, o que o senhor vai fazer de diferente em termos jeito de governar, no relacionamento com os diversos poderes, com a sociedade, com os municípios, com o governo federal? O que o senhor se propõe a fazer de diferente ou vai repetir o jeito que governou neste primeiro mandato? Professor Daniel, o senhor sabe que receber o Estado da maneira como eu recebi, com 7 bilhões e 600 milhões de dívidas, bloqueado no Tesouro, com 11 milhões ali no caixa, o senhor há de convir que é algo que eu nunca imaginei que pudessem levar um estado tão rico como o estado de Goiás a esta situação tão destrutiva como foi implantada nos governos anteriores. É lógico que para poder recuperar tudo isso foi um esforço muito grande. E qual é que foi a grande marca do nosso governo? Foi respeito ao dinheiro público. Aí está a marca do governo. Professor Daniel, neste momento, você viu que com a crise fiscal, com a pandemia, nós superamos tudo isso e pode-se comparar hoje 3 anos, 8 meses de governo com 20 anos passados. Hoje, para o senhor ter uma ideia, nós temos a regionalização da saúde no estado de Goiás. Só se tinha UTI pública em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Hoje nós temos em 23 cidades hospitais com estrutura de média e alta complexidade para fazer cirurgias. Nós temos leitos de UTI hoje, que nós tínhamos 246, tem mais de 900 leitos de UTIs hoje no estado de Goiás. Então, nota-se a educação, a segurança pública, os nossos programas sociais, o que nós fizemos. Então, quando se pergunta, olha, o que nós vamos fazer? A marca, o legado do governo Ronaldo Caiado vai ser exatamente cidadania. Este é o meu grande desafio, é romper o ciclo da pobreza em Goiás e levar cada vez mais uma educação de mais qualidade. Nunca teve tanto investimento na educação quanto no nosso governo durante os 20 anos anteriores. Nunca se teve tanto investimento em saúde. Ora, tantos programas sociais, de onde saiu todo esse dinheiro se o Estado estava quebrado? Então, quer dizer, é só o cidadão governante ter responsabilidade com a arrecadação, com a aplicação do dinheiro público, que as coisas acontecem. Então, quando o senhor pergunta o que mais se fazer, pode ter certeza, não quero obra faraônica, não. Essas obras que, na maioria das vezes, serviram para caixa 2 de campanha, para negociatas. O meu governo é para chegar na casa de cada cidadão. Daquela mãe que está com o filho em dificuldade, com problema de saúde, de renda, aquela que não tem alimentação, aquele outro que tem a dificuldade da segurança pública, do emprego, da comida na mesa. Essa é a marca do governo Ronaldo Caiado. Mas na questão do relacionamento, por exemplo, no início da pandemia, que foi um desastre para o mundo inteiro e tal, o senhor encarou essa pandemia como um desafio a ser vencido. E por causa disso, teve alguns embates com apoiadores do governo federal. Acho que isso custou, né, algum desgaste para o senhor nessa relação. Isso causou algum arrependimento? O senhor faria diferente hoje? Professor Daniel, o compromisso que eu tenho, eu sou um médico, eu sou um cirurgião. Há 47 anos no exercício, eu sou um homem que eu opero, eu sou uma pessoa que eu salvo vidas.
exatamente. Isto aqui é o meu juramento de vida. Eu nunca tive arrependimento, nunca na minha vida, nunca vou ter. Salvar a vida é minha função. Agora, graças a Deus, eu como governador do estado, médico, e com conhecimento, a vida toda, estudei muito, tá? O momento exigia que eu tomasse medidas duras ali, porque eu não tinha leitos suficientes. Então as pessoas pousam às vezes, olha, eu aqui em a cidade A ou B, tinham 3 cidades com leitos de UTI, Goiânia, Anápolis e Aparecida. Quer dizer, então, professor Daniel, que as pessoas que moram fora daqui, esses aí não precisam de ter cuidado nenhum com eles. Eles podem morrer sem leite de UTI, não precisa acontecer nada com eles, eles podem ser largados aí e ninguém precisa se preocupar com eles. A onda de lockdown na época, eu não quero insistir muito nesse assunto, que tem muitas perguntas aqui para fazer, mas a onda de lockdown foi grande no mundo inteiro e o senhor apoiou isso no início da pandemia porque era uma necessidade, realmente faltava leito. Mas houve uma resistência do governo federal e de seus apoiadores em Goiás. Mas o senhor sabe que eu, tá certo, sou um homem que fui eleito governador do estado de Goiás. Eu tenho que responder pelo meu estado de Goiás. Esta é a maneira com que eu claramente respondi ao povo. Perfeito. Olha aí, se existe, professor, se existe divergência entre uma posição ou outra, eu respeito. Agora, nem por isso eu vou mudar a minha maneira de ser embasado o quê? Na ciência. Tá certo? Então, essa é a minha posição. Agora, divergência com A, com B, isso não quer dizer... Onde é que você tem numa democracia o monopólio da verdade, o monopólio das ações? Então, não é democracia. Então, eu sempre, minha vida, minha posição, pode concordar ou não concordar, mas eu busco também embasar tudo em estudo e em conhecimento. Ok. No seu plano de governo, candidato, para os próximos 4 anos, o senhor propõe um planejamento de desenvolvimento de Goiás até 2040. Sem dúvida. Certo? Como será na prática? E como fica esse compromisso diante do regime de recuperação fiscal? Bom, primeiro, o regime de recuperação fiscal, ele é algo que tem que ser reconhecido por todos como sendo uma maneira salvadora para o estado de Goiás. Se nós não tivéssemos, o senhor professor sabe muito bem, qual é a capacidade do estado de Goiás em poder investir, pagar folhas, pagar os fornecedores, sendo que Goiás estava com bloqueio de todos os empréstimos desde 2016. Goiás estava no CAPAG, ou seja, capacidade de pagamento letra C, indo para a letra D, e a semana passada nós recebemos aí a grande notícia que nós fomos para a letra B. Ou seja, Goiás passou a ser hoje um bom pagador, reconhecido depois de uma luta grande como a nossa que nós fizemos. Ora, por que a previsão? Porque no momento agora nós temos que dar uma ampliação em tudo aquilo que fizemos. Se o senhor me perguntar, ora, governador, o senhor já fez a regionalização da saúde? Não, temos que fazer muito mais. O senhor já fez aqui o que o senhor almeja na educação, que brilha meus olhos? Não, porque eu quero não ter o patamar de IDEB de 4,83 como se nota dos alunos no estado de Goiás. Eu quero 7,5. Eu quero disputar com o ensino em outros lugares do mundo. Quero que Goiás seja reconhecido também como um estado de educação. Então, se o senhor me perguntar os programas sociais para romper o ciclo da pobreza em Goiás, porque o que se tem hoje em dia é uma política que não se preocupa em romper, diminuir o número de pessoas que vão amanhã continuar na situação de vulnerabilidade como nós estamos assistindo. Então tem a transferência de renda, mas também tem aquela que é complementar para que o cidadão tenha perspectiva amanhã de tornar-se independente, emancipadora da sua condição de cidadão. Então são situações que nós primeiro planejamos 4 anos. Encaminharei à Assembleia Legislativa um projeto, tá certo? Aí sim, para até 2040, que será discutido na Assembleia, que será discutido por todas as entidades de classe, pela população, por tudo mais. Então, num primeiro momento, ampliar muito mais do que nós já fizemos, tá certo? E o legado nosso o legado é transformar os cidadãos, dando a eles cidadania no estado de Goiás. O senhor anuncia, entre várias ações da área de saúde, também a criação do Hospital do Câncer de Goiás.
Onde vai ser isso e como será isso? Como é que será esse hospital? Pois é, o senhor vê aí. As pessoas às vezes falam, olha, tem briga para cá. Não existe nada disso. Quando você governa, tá certo? Não tem por que o cidadão ser de outra sigla partidária ou de uma, ou gostar ou não gostar. A gente tem que conviver. Por exemplo, eu convivo com todos os prefeitos. Eu repasso verba, eu faço ações de governo em todos os prefeitos. Daí a maneira de se governar. Então, o senhor vê, o senhor cita aí um hospital que agora mesmo, até posso dizer um mês atrás, um mês e 10 dias atrás, eu acabei de receber do presidente da República uma área de 17 hectares ali, beirando a BR-153, ali antes do Ceasa, naquela fazenda da Embrapa, que é a coisa mais linda do mundo, uma área de 17 hectares, o senhor tem a vista ali para Senador Canedo, Goiânia, Trindade, uma coisa maravilhosa, uma região plana. Nós vamos construir ali um hospital que vai ser referência internacional, em parceria com o Hospital de Barretos, para nós implantarmos aqui o mais moderno hospital do câncer de tratamento de oncologia infantil. Essa é a menina dos meus olhos nesses próximos meses agora de governo, próximos anos de governo. Se eu tiver a oportunidade de ser eleito, vai ser exatamente transformar aquilo ali. Para o senhor ter uma ideia, as crianças, na maioria das vezes, elas morrem sem sequer serem diagnosticadas. O estado de Goiás nunca teve um serviço de tratamento de câncer. Eu inaugurei o primeiro no hospital de Uruaçu, no Médio Norte goiano, em que nós implantamos o primeiro serviço de tratamento oncológico do estado de Goiás. E esse tratamento vai ser 100% SUS? 100% SUS, 100% SUS, mas num padrão assim que só sabe. As coisas que eu faço, as pessoas falam, porque é público, não. O público meu tem que ser o melhor. O público meu, o senhor entra numa escola, o senhor que é professor, se o dia que tiver a oportunidade de visitar uma escola estadual, o senhor vai ver que o senhor vai ter orgulho de entrar numa sala com laboratório de física, química, biologia, informática, robótica em algumas, salas todas refrigeradas, padrão de excelência na alimentação. Mas eu queria ainda insistir na área de saúde. Nesse padrão de excelência que o senhor propõe na gestão aí dos hospitais e tal, o senhor prevê continuar utilizando as organizações sociais na gestão dos hospitais? Olha, eu tenho que ter capilaridade de especialidades no interior. Esse que é o grande desafio que eu tenho. Só ter uma ideia. Assumimos o hospital que nunca existiu em Tumbiara. Só sabia, Tumbiara nunca teve um hospital estadual. 300 leitos. Lusiânia. Assumimos o hospital e estamos expandindo ele. Formosa. Assumimos o hospital e estamos com mais 17 mil metros quadrados de construção. Construímos, terminamos e implantamos o hospital de Uruaçu. Trindade, o senhor já viu o tamanho, mais 18 mil metros de construção, toda a parte de maternidade, raio-x, tomografia implantada. Hospital de São Luís de Montes Belos, estadualizamos, aumento de mais 18 mil metros quadrados. Fizemos o hospital da criança e do adolescente, que era o hospital aqui de Goiânia, que nós compramos do IPASO e transformamos naquilo que é uma referência hoje de tratamento de crianças hoje, com situações graves e com as patologias mais complexas que tem, que era aquela estrutura que o senhor viu quando eu ganhei o governo, era o materno infantil, chovia o mesmo tanto de fora quanto lá dentro, e as crianças ali estavam morrendo por falta de medicamentos. Esse era o quadro que eu recebi o Estado no 1º de janeiro de 2019. Então nós vamos sim expandir ainda mais, e já entreguei também 6 policlínicas com 21 especialidades. 6 policlínicas já montadas com toda a estrutura. 21 especialidades na cidade de Poços, onde um cidadão em Poços, professor, se ele estivesse lá em São Domingos, ele tinha que ir lá em Barreiras, na Bahia, para fazer hemodiálise. Se ele estivesse lá em Divinópolis, ele tinha que parar lá em Palmas, ou se não pedir, pelo amor de Deus, para ter uma vaga aqui. Então, todas essas unidades de saúde seriam gestadas por organizações sociais? Bom, podemos ter estrutura de governo também. Tem estrutura de governo também. Agora, o senhor sabe, isso é importante que a gente explique isso. Quando eu recebi o governo, o senhor sabe que Goiás gastava 82% com custeio de salário, 17% custo da máquina e pagava 250 milhões por mês de juros e parcelas de dívidas contraídas anteriormente.
Para o senhor ter a capacidade de renegociação, o senhor tem que trazer para aquilo que se chama o nível da lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. Ou seja, só agora, para o senhor ter uma ideia, professor, que eu fui autorizado, só agora eu fui autorizado a poder fazer concurso público para que eu pudesse atender a defasagem que tem na segurança pública, na saúde, na educação, nos programas, nas secretarias que trata da área social do governo também. Então, não é fácil, tá certo? A gente trazer aquilo, tá certo? Tivemos que fazer cortes substantivos para que agora nós já publicamos, já tem vários concursos que já estão sendo feitos e nós publicaremos mais. Ok, o senhor falava das escolas, a gente sabe aí que tem realmente escolas de bom, excelente padrão de qualidade no estado, mas tem muitas escolas também que estão precisando de reestruturação, de reforma, adequações e tal. Como é que está? O senhor pode me mostrar uma em Goiás? Não, do estado. Teria que andar no estado para ver. Mas há notícias, né? Notícia de que tem escola que precisa de investimento. O senhor não vai achar nenhuma. Por exemplo, o senhor distribuiu 75 mil aparelhos de computador para os estudantes e fala no plano de governo né, que pretende estender essa distribuição para todos os estudantes. Todo o ensino médio. Todo ensino médio. Acrescida ao 9º ano do ensino fundamental. Isso. Onde a criança, por ser do Estado, por estar num colégio estadual, ele não pode ser excluído de ferramentas tecnológicas para que ele possa ser competitivo. Ora, por que na escola particular pode ter laboratório de física, química, biologia, informática e na escola pública não pode? Tá. Agora, por que o jovem não pode ter um Chromebook da Google, que é o melhor do mundo, para ele poder ampliar os conhecimentos, fazer concurso, fazer exatamente ali consultas, fazer revisões bibliográficas, se atualizar nos temas que ele deseja? Pois é, mas máquina, computador, Chromebook do Google, isso aí tudo pode estragar. Como é que fica a manutenção de tudo isso? Bom, mas já está previsto isso no programa? Está previsto, lógico, sem dúvida alguma. É um contrato que está sendo feito com o Estado de Goiás. Porque então o Estado vai bancar também a manutenção desses equipamentos. Mas lógico que nós temos que fazer isso. Isso é um gasto direcionado na qualificação das pessoas. E não foram só elas, não. As professoras e os professores também. Todos receberam. O senhor entendeu? Quer dizer, o dinheiro público é feito para isso. Por exemplo, se eu ter uma ideia, as crianças cegas no estado de Goiás hoje são os únicos no Brasil que não tem uma criança cega que tenha recorrido à secretaria, que não tem um óculos do Orcan, que é um óculos com tecnologia israelense, que custa mais de 20 mil reais. Eu adquiri para todos. Não, o dinheiro, se não deixar ir para a corrupção e tendo boa gestão, Goiás é rico. Essas coisas a gente resolve. Se você vê a dignidade dos jovens chegando na escola com aquele óculos, não precisa mais da leitura braille, o óculos lê para ele o que está escrito no quadro negro, a inclusão social dessas crianças é algo impressionante. Então, esse é o lado que eu tenho certeza que eu, ao fazer tudo isso, dando condições dignas para os jovens, motivando-os a não sair, dando R$110 para eles por mês no ensino médio. Essas crianças, eles vão amanhã quebrar o ciclo da pobreza. Eles não estarão em condições de vulnerabilidade mais como estão seus pais. É isto que é o meu legado em Goiás, é a educação de qualidade. Agora, o seu próprio plano de governo é que fala, né, da necessidade de investir em outras unidades educacionais para equipará-las ao padrão de qualidade de outras que já existem. Não. É o seguinte, nós temos em Goiás metas que nós já cumprimos, professor. Certo. Veja bem, nós já atingimos em 2022 a meta de 2025 em colégios em tempo integral. Só imaginar o quanto nós investimos na educação, que nós já estamos 2 anos à frente. Nós já estamos com meta de 2025 atendendo em 2022, ou seja, o que é? O número de escolas regulares que nós estamos transformando-as em escolas em tempo integral. Então, esta é, lógico que aí o senhor tem que ter mais investimento, mas o senhor pode chegar em qualquer... Se o senhor quiser uma escola quilombola, lá, não sei se o senhor conhece Cavalcante, se o senhor chega lá,
o senhor vai ver o padrão da comida, o senhor vai ver o padrão da alimentação das nossas escolas, dos nossos professores, o senhor pode fazer a consulta em todos. Tem algumas escolas que estão condicionadas, que eram de placas, que eu as recebi, a maioria já foram demolidas, nós estamos construindo de alvenaria, todas elas. E além do mais, tinha também o turno da fome, não sei se o senhor conheceu, o turno da fome existiu por 20 anos ali no entorno de Brasília, chamado quarto turno, e que nós, com um ano de governo, o que existia há 20 anos nós acabamos ele, com um ano de governo nós acabamos. Ok. Em relação ao EG, eu vejo no plano de governo que o senhor pretende integrar o EG a esse projeto de inovação que o senhor pretende implementar em Goiás. Como é que se dará isso? Se dará exatamente o convênio, que já está bem avançado, que é para que possa também formar, melhorar, ampliar cada vez mais os conhecimentos dos professores nessa área da linguagem digital. Porque, querendo ou não, o senhor é professor, eu também já tive a oportunidade de ser, mas a nossa metodologia, as ferramentas nossas eram outras, não é verdade? Então não adianta nada se nós não educarmos nossas crianças e nossos jovens já dentro de um padrão, tá certo? Que esteja atendendo às demandas. E como é que é isso? Nós temos que também ter os professores para que possam promover a inclusão digital nessas crianças também. Tanto é que eu trouxe para Goiás a Campus Party, fiz parceria com eles, implantamos mais de 26 laboratórios de robótica nos colégios do estado de Goiás, e a parceria com a UEG é exatamente essa, para que os professores também se formem ou se atualizem dentro dessa linguagem digital, para que as crianças também sejam preparadas com essa capacidade e essa inteligência das crianças de hoje, que já nascem hoje já ligada no computador ou no smartphone. Agora, no plano de governo, o senhor recorre à inovação tecnológica como meio também de geração de emprego e renda. Demais. Como é que isso é possível se a informatização sempre gerou a exclusão de emprego? Não. O que nós estamos fazendo é o seguinte, isso aí é uma outra discussão. O que nós estamos falando é que hoje o maior mercado que se abre é nessa área. Goiás não pode ser importador disso. Então, o que nós estamos preparando hoje são esses jovens para que eles possam ocupar os cargos, tá certo? E as funções no estado de Goiás. E para isso é que nós precisamos adequar essas nossas crianças dentro dessa nova tecnologia, para que não venha dizer o seguinte: olha, amanhã nós vamos buscar alguém para poder trabalhar esse maquinário. O senhor sabe que hoje, dá um dado para o senhor, hoje na Universidade Federal de Goiás tem hoje o melhor curso de inteligência artificial da América Latina, reconhecida pelos americanos. Os jovens hoje, que estão cursando o segundo e terceiro ano do curso de inteligência artificial, já estão empregados com bons salários. Só ter uma ideia, a demanda que se tem hoje. Nós temos em Rio Verde, por exemplo, nós instalamos um primeiro sistema de 5G com as antenas da Huawei, num diâmetro de mais ou menos assim, um raio de 50 quilômetros. Para você ter uma ideia, tudo ali é 5G, tá certo? É ao mesmo tempo monitorado, onde nós temos robô, drones, máquinas agrícolas com toda a tecnologia para nós podermos ter uma agricultura mais sofisticada, como queremos isso também para que tenha os softwares mais sofisticados para me ajudar na parte de arrecadação do Estado, para me ajudar na parte de saúde, para me ajudar na parte de combate à criminalidade. Então, tudo isso é a inclusão desses jovens com a perspectiva de gerar aí mais renda e absorver o emprego que é ofertado aos jovens neste momento que nós estamos vivendo. Ok. Na área de agricultura agora, o pecuária e abastecimento, o senhor fala no plano de governo em agregar valor à produção agropecuária por meio da industrialização, certo? Como será isso? Como atrair investimento para isso? Bom, primeiro, porque Goiás é um grande celeiro, tá certo? E nós temos algo interessante, com a perspectiva de nós abrirmos ainda novas frentes que, por falta de uma logística mínima, tá certo? Não se ocupava essas terras no estado de Goiás. Cita o senhor o Vão do Paraná. O Vão do Paraná, com a logística de rodovias, pontes que nós estamos instalando lá,
ela vai ampliar Goiás com mais 2 milhões de hectares de áreas que poderão ser trabalhadas. Como é que é feita essa tecnologia? Por exemplo, eu tive a humildade de mandar a minha equipe toda lá em Pernambuco para poder entender como é que é o polo de fruticultura. Para você entender essa importância, numa área onde uma pessoa tem um hectare de terra, ele já passa de classe média para classe alta, ou de renda. Então, veja bem, nós temos as melhores águas, o melhor microclima para fruta e abundância de água. Então, é algo que nós estamos preparando. Já recuperamos uma grande represa da Codevasf e queremos expandir ali a nossa capacidade produtiva. Goiás hoje faz uma agricultura tecnológica. Só para você ter uma ideia, nós somos hoje o terceiro maior produtor de grãos do país, com perspectiva de batermos o Paraná este ano, tá certo? E com isso chegarmos ao 2º lugar. Agora, só que nós somos o 1º lugar no Brasil por produtividade por hectare. Então, a inclusão social depende de quê? Levar renda para o cidadão. Não é apenas ele produzir, é levar a riqueza para ele. Okay. E com isso nós industrializaremos para que ele possa ter condições de ter consumo da sua produção. Bom, ok, candidato Ronaldo Caiado, nosso tempo infelizmente está acabando. Você tem 30 segundos para se dirigir ao telespectador e pedir o voto, ou sei lá, falar suas últimas palavras. Professor Daniel, agradeço a todos os telespectadores internautas do Papo Dinâmico, muito grato, e dizer a vocês, gente, que realmente superamos todas essas dificuldades. Vocês sentem hoje a melhora chegando a cada um de vocês, seja na segurança pública, na saúde, na educação, mas o que eu quero mesmo é, tendo essa oportunidade de mais um mandato, vocês vão ver como nós chegaremos às suas casas. Esse que é meu objetivo, sabe? O grande legado do nosso governo é exatamente cidadania. É isso que eu quero levar, o cidadão, ser independente e ser autossuficiente. Obrigado e termino pedindo o voto para governador Ronaldo Caiado, número 44. Muito obrigado pelo espaço que me foi concedido. Ok, daqui a pouco a gente volta, temos o próximo entrevistado. E só um pouquinho, fica aí, aguarde só um instantezinho que já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós estamos entrevistando os candidatos ao governo de Goiás. E neste bloco nós vamos entrevistar o candidato do Partido Liberal, do PL, Major Vitor Hugo. Major, você tem 25 minutos. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. Uma honra estar aqui na PUC TV. Muito obrigado por essa oportunidade. Ok, no seu plano de governo, você prevê lá a simplificação da gestão, desburocratização, parcerias público-privadas, liberação econômica, tudo no sentido de ser um governo eficiente, ok? Essa postura não contrasta com o jogo político quase sempre requerido com o parlamento, com os municípios, com a União e com outras forças da sociedade? Como conciliar isso? Bom, quero também cumprimentar a todos que estão nos assistindo com uma boa noite. Realmente, professor Daniel, é um grande desafio isso, mas nós estamos preparados. Eu fui o líder do governo Bolsonaro na Câmara por 1 ano e 7 meses, escolhido diretamente pelo presidente, e tive que lidar exatamente com esse conflito no âmbito tão complexo quanto será aqui, tenho certeza, que foi no âmbito da União. A nossa eleição, eu sou deputado federal agora no primeiro mandato, a nossa eleição em 2018 foi muito complexa, com o presidente Bolsonaro rompendo muitos paradigmas, inclusive na relação do executivo com o legislativo, e eu era o líder do governo, aquele que estava na ponta da linha, trabalhando para que o governo tivesse sucesso nessa relação, que é muito difícil. Mas nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, a proteção social dos militares, o Acordo Internacional de Alcântara, que estava parado há mais de 20 anos, a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica e tantas outras pautas. Eu destaco o auxílio emergencial de R$600, que eu era o líder do governo, na verdade eu que propus ao presidente Bolsonaro esse valor de R$600. Não sei se o senhor lembra, o governo estava falando sobre R$200, R$300, o parlamento iria definir em torno de 500, e eu argumentei com o presidente. Eu liguei do plenário da Câmara para o presidente Bolsonaro e falei, presidente, o senhor tem falado tanto daquela pessoa que está ali vendendo seu churrasquinho, vendendo cachorro-quente, ou na praia vendendo um biscoito, e agora nós vamos cuidar justamente dessas pessoas. Já cuidamos do sistema financeiro, dos empregados, das empresas, dos estados e municípios. Mais de R$500 bilhões já tinham sido gastos até aquele momento.
agora não vamos fazer conta de R$100, vamos fazer 600, presidente. E nós fizemos. Achávamos que iam ser 22 milhões de brasileiros que seriam cuidados, foram 68 milhões de brasileiros. Só em Goiás foram 2,3 milhões, 54% das famílias goianas. Então, pode ter certeza, com essa experiência que eu tive, eu vou saber conciliar. E já comecei fazendo isso na campanha. O PL está vindo de chapa pura. Ela fala, pô, mas não é uma desvantagem? Vai ter menos tempo de TV? Sim, mas só que quando começar o nosso governo em 1º de janeiro, eu vou ter a liberdade para montar um governo técnico, um governo dos melhores. Eu quero saber quem é o melhor professor ou professora, não importa se é alto, se é magro, se é careca ou cabeludo, se é gordo ou magro, se é homem ou se é mulher. Não importa, eu quero saber quem é o melhor professor para estar na Secretaria de Educação, o melhor engenheiro, e nós vamos ter certamente uma boa relação com o parlamento, mas construída em torno de pautas, não construída em torno de trocas com relação a cargos ou com relação à ocupação de espaço nas estatais, por exemplo, que foram as propostas que eu recebi agora. Eu recebi um candidato, parlamentar goiano, que tem influência no seu partido, perguntou para mim, você quer que eu apoie o seu governo, o seu eventual governo, caso você seja eleito? Eu falei, claro que eu quero. Você quer ter mais tempo de TV e rádio agora? Claro. Então tá, faz o seguinte, se compromete em passar para mim, para o deputado tal, o Detran, para o outro deputado a Secretaria de Infraestrutura, para o outro deputado a Secretaria de Educação, por ter fechado todo para ele, e aí eu declaro apoio na sequência. Eu falei, claro que não, mas eu vou saber lidar com esse conflito, sim. Ok, o senhor propõe altos investimentos em saúde, educação, segurança pública, principalmente, também em outros setores. Também propõe conceder incentivos fiscais e reduzir impostos. Como conseguir tanto sobre o regime de recuperação fiscal firmado pelo atual governo? Então, eu tenho comentado muito sobre isso também, professor. A adesão ao regime de recuperação fiscal pelo atual governo foi, na minha visão, muito pouco debatido e discutido pela sociedade goiana, tanto pelos especialistas, pelos acadêmicos, quanto pelo mundo político, a própria imprensa, que em parte também, parte da imprensa se valeu, está sendo beneficiada pela adesão ao regime de recuperação fiscal, porque o governador atual do estado separou 225 milhões de reais para fazer propaganda oficial do governo, 108 milhões esse ano e 117 milhões no ano que vem, e ele colocou isso no plano de recuperação fiscal, o que é uma grande contradição, porque se você adere ao plano de recuperação fiscal, é porque o estado está com algum problema no orçamento, algum problema fiscal, ou seja, está pedindo ajuda, socorro à União. Nesse mesmo plano, ele separa 225 milhões para fazer propaganda oficial do governo. Então, eu sou próximo do presidente, sou amigo do presidente, sou do partido dele, sou presidente do partido do presidente em Goiás, que é o PL. Eu vou conseguir renegociar o regime de recuperação fiscal com o presidente, primeiro para acabar com esse negócio de 225 milhões de reais para propaganda oficial. Nós temos hospitais para serem equipados, construídos, temos quartéis de bombeiro ou da PM para serem construídos, temos os direitos dos servidores para serem respeitados e temos impostos para serem diminuídos, incentivos fiscais para serem concedidos. Então, eu quero ir até o presidente Bolsonaro e até o ministro da Economia para renegociar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Existe espaço na lei para isso, que é a Lei Complementar 159, federal, que trata do regime de recuperação fiscal, e eu estou pronto para poder fazer essa renegociação. Em relação à saúde, como será a implantação do que o senhor chama lá no programa Acredita Saúde Goiás? E por que mudar o foco, que segundo o seu plano de governo, tem sido na construção de hospitais e ambulatórios? Bom, nós chegamos num ponto em que nós temos várias obras inacabadas em Goiás. Esse governo atual não conseguiu terminar, não conseguiu fazer efetivamente a regionalização que prometeu. Eu vou focar num hospital em particular, o Hospital de Águas Lindas de Goiás, lá no entorno de Brasília, no entorno do Distrito Federal, que o governo atual não conseguiu terminar a obra. Eu, como parlamentar, consegui uma emenda de quase 20 milhões de reais para poder equipar o hospital. Já foram adquiridos equipamentos e o hospital, o governador atual não conseguiu terminar o hospital. Então nós queremos terminar as obras inacabadas. Nós queremos focar na atenção básica com o nosso programa Acredita Saúde Goiás, porque é na atenção básica que a gente consegue fazer a fila de mais de 100 mil procedimentos que hoje existem em Goiás. E a gente vai focar nas cirurgias inicialmente de pequena e média complexidade, nos hospitais do futuro, que são as nossas policlínicas atuais,
com investimento médio de R$6 milhões em cada uma das 6 policlínicas. Vamos transformar essas policlínicas em hospitais do futuro. Então, foco na atenção básica, obras inacabadas para serem terminadas, hospitais do futuro, hospitais guia, emprego da telemedicina, revisão desse programa de OS, para a gente saber se realmente vale a pena ter OS gerindo os nossos hospitais. Então, nós temos a saúde, aliás, do nosso plano de governo. Quer dizer, sobre as OS, você que faz no plano de governo uma crítica às organizações sociais e fala da necessidade de fazer avaliação e tal. Você pretende rever essa terceirização? Professor, nesse plano de governo que nós construímos aqui, há muitas mãos, são mais de 60 profissionais ao longo de 6 meses de discussão, discussões semanais que nós fazíamos, transversais aos diversos eixos. Então, nós construímos 16 eixos. A saúde é o principal, é o primeiro eixo, o eixo número 1, saúde. E, realmente, nós queremos rever o sistema das OS. Vários outros estados aderiram a esse sistema. Não quer dizer que Goiás precise permanecer, mas também não quer dizer que a gente precise tirar. O que eu quero fazer é auditar. Muitas certificações foram perdidas pelas atuais OS que administram nossos hospitais. Muitas delas não são de Goiás, sendo que nós temos várias organizações sociais em Goiás que poderiam assumir de renome. Então, o que nós queremos fazer é auditar, verificar se está valendo a pena, não na perspectiva de quem administra, mas na perspectiva de quem é cuidado lá. Eu quero saber, o paciente, para ele, está sendo melhor? E para o erário público, para os recursos públicos, está sendo ético, correto? Então, isso nós vamos fazer essa avaliação. Se a conclusão for que sim, que é bom, permanece. Se a conclusão for que não é bom, nós não teremos nenhum problema de rever o sistema. Outra coisa, em relação à educação, será necessária a ampliação dos colégios militares? Por que acreditar tanto nos colégios militares? Há uma certa desconfiança da iniciativa civil? Não, nenhuma desconfiança, mas isso é um... Nós temos hoje em Goiás 63 colégios militares que abarcam 65 mil crianças e adolescentes. Só que todos os anos nós sorteamos em torno de 5 mil vagas. E se apresentam para entrar nos colégios militares 25 mil crianças e adolescentes. Então, na verdade, todos os anos nós frustramos em torno de 20 mil crianças e adolescentes que gostariam de estudar em colégios militares e não estudam. E eu, particularmente, por ter sido do Exército por 21 anos, ter estudado praticamente metade desse tempo em escolas militares, seja a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro, o Centro de Manobra de Excelência nos Estados Unidos. Eu passei uma parte considerável da minha vida em escolas militares, eu sei da seriedade, do profissionalismo e da capacidade que tem de ensinar matérias importantes. E também, lógico, o lado afetivo, o lado psicológico, o lado do civismo, do patriotismo. Então, eu acredito nesse sistema. A nossa intenção é aumentar para 200 colégios militares e trazer um colégio militar do Exército Brasileiro para Goiânia, ou para Aparecida de Goiânia, a cidade que oferecer em parceria conosco, com o Estado, melhores condições para que o Exército venha para cá. Não é possível que Fortaleza, Curitiba, Manaus, Belém, Santa Maria, Porto Alegre, Juiz de Fora e tantas outras cidades no Brasil tenham colégios militares do Exército, e Goiânia, que é a capital do estado que mais tem colégios militares, geridos pela Polícia Militar, não tem um colégio militar do Exército. Tá, em relação ao UEG, o que o senhor propõe? O senhor fala lá no plano de governo sobre a capilaridade da UEG em 39 cidades do estado, que o senhor considera potencial. Na verdade, essa capilaridade não seria, na verdade, um problema, pois exige um consumo maior de recursos? Não, mas talvez essa perspectiva, professor, e não é uma crítica, eu vou só discordar do argumento, porque pode parecer para quem está nos grandes centros que seria melhor que a gente enxugasse a estrutura. Mas e para quem está lá no interior, para quem está nas cidades mais distantes de Goiânia, que só vai ter acesso ao ensino superior público se houver uma unidade da UEG lá? Então, eu percorri o ano passado 70 mil quilômetros em Goiás. Como deputado federal, fui em quase 90 cidades. 70 mil quilômetros dava quase para dar 2 voltas na terra. Então, eu via nos olhos das pessoas a tristeza de ver a UEG definhando. É como se o governo atual do estado tivesse um programa fixo, uma ideia fixa de destruir a UEG. E pela desvalorização dos professores, pela não valorização dos alunos, e eu vou atuar exatamente no sentido contrário. Eu quero valorizar os professores, quero valorizar os estudantes, quero dar estrutura para a UEG e
aproveitar esse potencial que é justamente a capilaridade, é o ensino público superior chegando na ponta da linha. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Os investimentos, na sua grande maioria, já foram feitos. O que nós temos que fazer agora é dar apoio aos professores, valorizar. A minha mãe é professora e nos tempos em que eu não estou estudando, fazendo um curso de pós-graduação, alguma coisa, eu me sinto desleixado, porque ter um professor ao lado para nos guiar, para dizer, ó, cara, faz o seu... Vamos escolher um tema aqui para sua monografia, né, delimita melhor o seu tema, vamos estabelecer os objetivos. Essa foi a minha vida acadêmica e eu fico muito feliz de poder agora, se Deus quiser, como governador ano que vem, valorizar os professores. Esse vai ser um dos grandes motes do nosso futuro governo. Perfeito. O senhor fala no plano de governo em agregar valor à produção agropecuária. Como será isso? Como atrair investimentos, né, para a industrialização, que é um fator que agrega valor à produção? Professor Daniel, dos 16 eixos do nosso plano de governo, 6 são voltados para o desenvolvimento econômico. E o agronegócio tem sido uma das nossas principais prioridades, porque é a mola, né, propulsora aí da nossa economia. Mas vou falar da infraestrutura em geral, porque vai afetar também o agronegócio, vai afetar a indústria, né, com a redução dos custos. Nós vamos fazer um governo técnico, um governo dos melhores. Como eu falei, queremos saber quem são os melhores em cada área. Eu vou chamar, essa semana me reuni com as entidades médicas. E eu fiz um compromisso com eles e vou fazer isso na sequência, quando for eleito. Vou chamar as entidades médicas para descobrir quem é o melhor médico, para que ele seja o nosso secretário de saúde. Quando nós montarmos esse governo, vamos ter capacidade de atração de investimentos privados para Goiás. O Brasil fez isso com o nosso presidente Bolsonaro. Montou um governo técnico e vai ter conseguido atrair até o final desse ano mais de R$1 trilhão em investimentos privados. Professor, o orçamento da União é 4,8 trilhões, o orçamento de toda a União. R$1 trilhão é mais de 20% do orçamento da União, só que só de investimentos privados, para desenvolver portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, óleo e gás, saneamento e telecomunicações. O presidente Bolsonaro conseguiu, o que o governador do estado de Goiás conseguiu trazer de investimento para nós aqui, para desenvolver a nossa infraestrutura goiana. Goiânia está a 200 quilômetros de todos os países do mundo, por causa das nossas embaixadas, das embaixadas dos outros países em Brasília. Então nós queremos retomar a credibilidade do governo com um governo técnico, queremos atrair investimentos privados, nacionais e estrangeiros, para desenvolver as nossas estradas, os nossos aeroportos, para que a gente possa facilitar, para que a gente possa agregar valor. Vamos renegociar o regime de recuperação fiscal para poder dar mais incentivos fiscais e diminuir impostos e, com isso, atrair a indústria para cá, atrair novas empresas, principalmente em 4 áreas: mineração, indústria de defesa, turismo e construção civil. São as 4 áreas que nós elencamos e, se houver tempo, eu posso até aprofundar em cada uma dessas áreas. Ok, o que o senhor propõe fazer na parte de tecnologia? O que será o governo digital ou o que será o Hub Goiano de Inovação? Bom, eu sou atualmente, professor Daniel, o presidente da Frente Parlamentar em apoio ao desenvolvimento dos parques tecnológicos no Brasil. É uma frente parlamentar mista de deputados federais e senadores da República. E o nosso vice-presidente, até o senador Vanderlan, que me apoia agora nesse pleito, né, de chegar até o governo do estado de Goiás. Então eu já fiz isso como deputado federal, mandei recurso para a Universidade Federal de Jataí, mandei recurso para a Universidade Federal de Goiás, mandei recurso para o Instituto Federal Goiano em Cristalina, tudo para ajudar a desenvolver pesquisa científica e também os nossos parques tecnológicos. Nós queremos fazer isso no governo, mas como uma política pública. Goiás tem em alto nível no IDEB, está em alto nível. Nós temos os grandes cérebros aqui de alunos, de jovens na graduação, na pós-graduação, mesmo no ensino médio. Então o que nós queremos fazer? Fomentar a criação de parques tecnológicos. Queremos aproveitar, por exemplo, a estrutura lá do Centro de Convenções de Anápolis, que está parado. Assim como a pista do aeroporto de carga está parada também lá em Anápolis. Mas o Centro de Convenções virou um elefante branco. Nós queremos aproveitar uma parte do Centro de Convenções para estimular que os estudantes da pós-graduação, da graduação e até do ensino médio técnico possam criar startups de inovação tecnológica. Vamos unir a academia com a iniciativa privada e o poder público para que a gente desenvolva tecnologias diferentes. Por exemplo, vou dar 2 exemplos só, para não me alongar. Cristalina, no entorno sul do Distrito Federal.
Lá nós temos milhões e milhões de toneladas de quartzo na superfície. Milhões de toneladas de quartzo. Do quartzo você pode extrair o silício e purificar no grau solar e construir células fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Cadê a indústria lá? Então eu mandei como deputado federal 3 milhões, quase 3 milhões de reais para ajudar o Instituto Federal Goiano em Cristalina a pesquisar sobre isso. Então vamos desenvolver a indústria de energia solar em Cristalina. Bom, Anápolis, que eu falei, nós vamos transformar Anápolis. Vai ser tão importante para Goiás e para o Brasil, o polo aeronáutica que nós vamos fazer em Anápolis, quanto Gavião Peixoto e São José dos Campos são para São Paulo e para o Brasil. Anápolis nós temos a base aérea com o KC-390, o novo cargueiro da FAB, com o novo caça da Força Aérea. Nós temos um aeroporto de cargas que não funciona, uma pista de 3 quilômetros, mais de 400 milhões de reais investidos. Eu fui na Secretaria Nacional de Aviação semana passada para saber, bom, por que o governador do estado atual não resolveu esse problema, já que o aeroporto é estadual. E aí ele me explicou que com 15 milhões de reais, que não é nem 10% do que o governador separou para fazer propaganda oficial do governo nesses 2 anos, com 15 milhões de reais, nós terminamos uma cerca no entorno da pista e nós terminamos a sinalização e os equipamentos para pouso noturno e decolagem noturno, e 2/3 da pista vão estar prontos. Dá para pousar um Boeing 737-800. Como é que não está pronto ainda? No primeiro ano nós vamos fazer isso. Vamos colocar 2/3 da pista para funcionar. Ao longo desse tempo eu vou fazer a modelagem da concessão junto com o BNDES e no ano seguinte nós vamos conceder e vamos terminar o outro terço da pista e colocar tudo operacional. E vamos fazer então um polo tecnológico da indústria aeronáutica e da indústria de defesa em Anápolis. O senhor fala em fomentar realmente a indústria de defesa. Essa indústria de defesa prevê a fabricação de armas também, de defesa? Bom, não vejo nenhum problema. Nós temos em Goiás 4 projetos estratégicos das Forças Armadas bilionários. 2 eu já falei, o KC-390 e o novo caça Gripen em Anápolis. Temos em Formosa a artilharia de mísseis e foguetes, uma das mais poderosas do hemisfério sul do planeta. Temos aqui em Goiânia o Comando de Operações Especiais do Exército, onde eu servi no contra-terrorismo durante 10 anos. E ainda temos um 5º ainda, que é o Projeto Guarani, nas unidades da Infantaria, da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada aqui em Goiás. Então veja, é a União em Goiás querendo gastar bilhões de reais com as empresas goianas. E o que está acontecendo hoje? Eles compram as peças de reposição, eles contratam as empresas de manutenção de software de outros estados, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não, nós queremos atrair as empresas para produzirem aqui, para produzirem lá o parafuso do Gripen, o parafuso do KC, a manutenção do software de simulação. Então, não há problema nenhum. O Porto Seco de Anápolis consegue fazer o desembaraço alfandegário, inclusive de produtos controlados, como armamentos, pólvora, munição. Em Anápolis, nós temos a coluna vertebral do nosso sistema ferroviário. Passa por Anápolis com a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia Centro-Atlântica também está lá, as 3 BRs, 060, 414, 153. Então, assim, nós temos tudo em Anápolis, mais o DAIA, a indústria farmacêutica. Temos tudo para desenvolver, inclusive a indústria de defesa também lá. Ok. O senhor propõe com muita ênfase a implantação de políticas de inclusão, certo? No caso das mulheres, o senhor propõe ampliar a quantidade delas em postos de liderança e decisão. Como o senhor pretende fazer isso? Com políticas afirmativas, tipo cotas nos concursos públicos? Olha só, professor, a inclusão realmente é uma pauta importantíssima para nós. Tanto que eu estou criando nós vamos criar no ano que vem uma Secretaria Especial da Inclusão, para cuidar principalmente das mulheres vítimas de violência, das crianças vítimas de abuso, das pessoas com doenças raras, das crianças com autismo, das pessoas com deficiência, dos idosos. Ou seja, todas as pessoas que tiverem algum tipo de vulnerabilidade vão ser cuidadas por essa Secretaria Especial. E na nossa nomenclatura do nosso governo, Secretaria Especial significa que ela é diretamente subordinada ao governador, vai ter uma sala no Palácio Pedro Ludovico para que eu possa me dirigir ao secretário todos os dias e ele também possa conversar comigo todos os dias. E ela é especial também porque ela é transversal a todas as demais. Então a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Infraestrutura vão trabalhar para o sucesso dessa secretaria. Então, Secretaria Especial da Inclusão. Agora, eu pessoalmente não acredito em sistema de cotas. Eu acho que o sistema de cotas, quando diz respeito à cota racial ou à cota por sexo, na verdade, ele parte de um princípio errado de que
homens e mulheres não têm a mesma capacidade, ou de que brancos e negros não têm a mesma capacidade. Então, cotas sociais, eu acho que é algo que tem que ser avaliado com muito cuidado e deve ser implantado enquanto nós tivermos as desigualdades tão grandes. Agora, cota racial ou cota feminina ou masculina, eu discordo. E acho que hoje, por exemplo, nas Forças Armadas, eu vim do Exército, né? Fiquei 21 anos do Exército, sou filho de oficial da Marinha e sou genro de oficial da Força Aérea. Então, lá em casa, o Ministério da Defesa reunido. E hoje eu vejo que é o contrário. O Exército, por exemplo, separa 40 vagas para as mulheres e 400 vagas para os homens. Na verdade, a cota é para os homens. Porque se deixasse aberto, ia ter, no mínimo, metade. E eu acho que é o contrário. Eu acho que se deixar aberto hoje, é muito provável que as mulheres ocupem mais espaços até. Então, para mim, todas as funções podem ser exercidas por homens e por mulheres. Qualquer função. Nós já temos mulheres hoje que são pilotos de caça, que é a elite da Força Aérea. Nós temos mulheres no mundo que são comandantes de submarino, operações especiais como eu fui. Então, assim, na minha visão, inclusive, como deputado federal, eu levei os primeiros colocados de cada colégio militar goiano para poder, como uma forma de valorizar o mérito, peguei os primeiros colocados do segundo ano do ensino médio de cada colégio militar goiano, levei para Anápolis, embarcamos no KC-390 e fomos lá para a Academia da Força Aérea o ano passado. Ficamos um dia lá. E foi muito bacana, porque dos 63 alunos, porque era um de cada colégio militar, 49 eram mulheres, eram meninas, primeiras colocadas. Então eu não acredito em cota para as mulheres. As mulheres, elas ocupam qualquer espaço que elas quiserem, vou dizer, talvez em melhores condições que os homens em muitos aspectos. Então, a nossa intenção de fomentar para que as mulheres ocupem posição de liderança já começou quando eu escolhi a minha vice. A minha vice-governadora é uma mulher, uma pastora do entorno de Brasília, porque é uma região esquecida, já com a intenção de que ela seja, né, uma parceira nossa nesse combate. Ok, candidato, infelizmente nosso tempo acabou, então você tem 30 segundos para as considerações finais e dirigir ao seu eleitor. Tá, eu agradeço a PUC por essa oportunidade, a PUC TV. Eu peço então humildemente para você que considere aí o nosso plano de governo e vote 22 Jair Messias Bolsonaro para presidente da República, reeleito, e vote também, humildemente, 22 Major Vitor Hugo para o governo do estado de Goiás. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, muito obrigado, boa noite e até a próxima.